Santíssimo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, graças te damos, Senhor, pelo tempo que cantamos aqui as tuas verdades, a verdade maravilhosa de que o Senhor nos ama, a verdade de que o Senhor se revelou a nós, a verdade de que nós, antes de se encontrar com o Senhor, tínhamos uma visão equivocada de nós mesmos e o Senhor nos despedaçou, revelando quem realmente nós somos. E isso é motivo para nós de gratidão. Obrigado por nos quebrar de alguma forma, nos revelar a realidade e nos dar a tua verdade. Abençoa esse tempo agora de reflexão na tua palavra, que a tua palavra seja respeitada devidamente. Oramos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos então para Marcos capítulo 9, versículo 42 até o versículo 50, é a nossa passagem de hoje. No nosso último encontro, começamos a tratar do texto a partir do versículo 30, e nós colocamos naquela mensagem que essa grande porção está muito ligada ao relacionamento entre cristãos. E um momento muito importante dessa passagem se dá quando um dos discípulos de Jesus, que não tem nome, é uma pessoa que está expulsando demônios, ela é impedida por outro discípulo de Jesus, o João. E nesse contexto, então, Jesus Cristo traz uma palavra de alerta para essas pessoas, mostrando que rejeitar alguém que está fazendo algo em nome de Jesus é rejeitar o próprio Jesus. Assim como também tratar bem é tratar bem uma pessoa que segue e toma o nome de Jesus e está identificada com Jesus, é a mesma coisa que tratar bem Jesus. Então, há um elemento muito importante aqui dos relacionamentos dentro do reino. Como nos relacionamos uns com os outros. Isso passa pelo nosso entendimento de quem a pessoa é e de qual conexão ela tem com Jesus Cristo. E isso fica bem claro, e aí a partir do versículo 42, nós vamos encontrar uma passagem onde nós encontramos aqui a severidade, a importância e o peso desse lidar com o outro. A partir do versículo 42, Jesus começa a falar da possibilidade de você fazer um dos pequeninos que creem nele cair ou tropeçar, prejudicar a fé de uma outra pessoa. Jesus traz palavras extremamente duras. É aqui, nesse contexto, que entra o conceito e o tema do inferno. Porque o inferno vai aparecer nesse contexto de lida com o outro, onde lidar de maneira equivocada com o outro traz prejuízos eternos. Daí a importância de saber lidar um com o outro, relacionamento dentro da vida do reino. O texto é um texto complicado, primeiro porque trata desse tema do inferno, que é um tema que eu vou querer, em um momento, focar um pouco mais nele. Mas também ele é difícil porque tem declarações complicadas, como a do versículo 49, cada um será salgado com fogo, é uma declaração que os estudiosos ficam batendo cabeça para tentar entender. Além do que, essa declaração do versículo 49, em alguns manuscritos antigos, ela é modificada. Então é um texto que traz muita dificuldade, mas nós queremos encarar porque é a palavra do Senhor. Vamos então para o versículo 42. Olha o que o texto diz. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, então o ponto aqui importante é, esses pequeninos que Cristo fala, são aqueles que creem em Jesus. Ou seja, alguém que está conectado com Cristo. Lembra da passagem anterior, João repreendendo, impedindo, atrapalhando a vida de um discípulo. Então Cristo toma esse fato para dizer, olha, você tem que ter muito cuidado. Olha lá que se você não vier a gerar um tipo de queda na vida de outra pessoa. Ele vai dizer, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Qual é a ideia? Que essa grande pedra que ele faz referência, uma pedra de moinho gigantesca, e a imagem é mais clara e ilustrativa possível. Não precisa que eu explicar para vocês detalhes disso, mas mostra para a gente o peso e a importância que eu creio que vai tomando proporções maiores. Enquanto era melhor você morrer
a tratar ou atrapalhar alguma das pessoas. Por que é tão sério? Por causa da conexão que essa pessoa tem com Jesus. Essa é a ideia. Claro que está dentro do campo da concepção. Pense que você vai levar alguém a cair, alguém que está conectado com Jesus. Qual seria o destino dessa pessoa? Ou melhor dizendo, o que seria melhor? Jesus diz, é muito melhor morrer. A seriedade ganha proporções maiores a partir do versículo 43. Porque aqui, Jesus Cristo, o texto meio que dá uma virada. Ele simplesmente vira a atenção, não é agora eu fazer alguém tropeçar. Mas o texto vai dizer, se a sua mão o fizer tropeçar. Agora, o ponto de Cristo não é só você fazer alguém tropeçar, mas você ser alguém que traz prejuízo para você mesmo. E aí ele vai usar a figura da mão e partes do corpo. Muito interessante essa leitura que Cristo faz, porque nos dias ali do primeiro século, existia alguns documentos que mostram que alguns pecados ligados à parte do corpo eram, digamos assim, perdoáveis. Pecado com os olhos, pecado só o da mão, do pé, eles faziam essa diferença. Jesus não faz diferença nenhuma, ele coloca inclusive esses elementos todos juntos e diz, cuidado para que você mesmo não gere prejuízo a você. Ele vai dizer, se alguém fizer tropeçar, aliás, se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. E aqui o tema inferno vai aparecer várias e várias vezes. A gente vai repetindo. E aqui eu quero chamar a atenção que eu vou, um momento, chegar ao tema do inferno. Mas o que fica claro para a gente aqui é, primeiro ponto, a palavra que Cristo usa para inferno aqui não é a palavra que geralmente é traduzida como inferno em outros textos. E esse é um dos problemas para quem está lidando com traduções quando o assunto é inferno. Por isso eu sugiro a você olhar quando a palavra inferno aparecer na sua tradução, observe várias traduções, já que você não tem acesso às línguas originais, para você comparar. Porque muitas vezes a palavra inferno, portuguesa, inferno, ela é colocada em palavras, ou traduz palavras gregas que não poderiam ser traduzidas como inferno. Essa daqui é a palavra clássica para inferno. Porque ela faz referência a um lugar que nos dias do Antigo Testamento foi utilizado, inclusive, para sacrifícios humanos. Era um vale usado para sacrifícios humanos. E que nos dias de Josias foi transformado num grande lixão, onde ali você tem o fogo sempre aceso. Essa é a ideia. Então, Cristo usa essa imagem do inferno, essa imagem desse lixão, para falar de uma condenação. E ele ressalta a ideia de que esse fogo não se apaga. É dessas passagens onde fala de condenação eterna, fogo que não se apaga, fumaça que não tem fim, Apocalipse capítulo 14. É desses textos que geralmente a visão tradicional do inferno apregoa que ideia? A ideia de que o sofrimento do inferno, ele é um sofrimento consciente e sem fim. É de passagens assim. Seja qual for o seu entendimento sobre o inferno, o fato é que você não pode diminuir o peso da importância do que está sendo dito aqui. Porque Cristo está dizendo, não prejudique uma outra pessoa que carrega o meu nome. E cuidado para que você não prejudique a você mesmo, porque o efeito disso tem proporções eternas. E ele continua. Se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o, que é melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno. Novamente a mesma ideia. Aí ele vai ressaltar, versículo 46, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga novamente. Então aqui aparece a figura do verme, ou da larva, ou daquele ser que trabalha ali com corpos em putrefação. E a ideia, certamente, tanto do fogo como do verme, como todas essas imagens que estão ligadas ao inferno, elas são imagens metafóricas. Isso é importante a gente entender, porque a eternidade sem Deus é descrita como afastamento de Deus, é descrita como trevas, é descrita como fogo que não se apaga. Só que são imagens que se anulam muitas vezes. Você não pode entender que esse fogo é literal, quando o fogo é a fonte de luz do mundo antigo.
Hoje você tem lâmpadas assim, mas no mundo antigo, fogo era luz. E dizer que o lugar é de trevas e tem fogo ao mesmo tempo, as duas metáforas, elas precisam ser tomadas com cuidado. Certamente não é literal, e a maioria esmagadora dos estudiosos entende que isso aqui não pode ser literal. Seja qual for o entendimento do inferno, a imagem colocada aqui é certamente algum tipo de castigo sendo realizado. Agora, a discussão é a natureza desse castigo. Volto ao ponto. Cristo está dizendo que nós podemos tomar decisões, ter escolhas que afetam a nossa eternidade. Volto para o texto. E, voltando à ideia do verme, a ilustração do verme, a ideia, certamente, se você entra na imagem do verme, ou da larva, ou de qualquer ser que está ali lidando com um corpo podre, a ideia é de que ele não morre, está pressuposto dentro da imagem, que ele não morre até ele terminar o trabalho dele. Essa é a ideia. Vamos lá. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ok, aqui você tem o alerta de Jesus. Quando chegamos no versículo 49 até o versículo 50, aí nós encontramos uma parte difícil. Por quê? Porque você vai ter o elemento do fogo aparecendo no versículo 49, só que o fogo agora está ligado com o sal. E o sal no versículo 50 não tem um aspecto negativo. Então, aqui parece que é uma virada na metáfora de Jesus, onde o fogo começa como sendo um elemento ou um instrumento de castigo, e agora não. Agora ele vai usar o fogo de maneira mais positiva. Esse versículo em si, só em ler ele, você já fica tentando entender. Cada um será salgado com fogo. O texto não ajuda, concorda comigo? Tanto é que, ao longo da história da igreja, alguns manuscritos antigos encontrados que têm esse texto, têm modificações. É como se fosse a tentativa dos copistas tentar ajudar as pessoas a entender. E qual é a grande luta aqui? Primeiro, entender o que está sendo dito. Segundo, e um caminho que a gente tem para tentar entender o que o texto está dizendo, é procurar alguma referência paralela dentro do texto ou no Antigo Testamento que nos ajude a entender. Como a expressão é positiva, muita gente conecta essa declaração aqui com os sacrifícios do Antigo Testamento. Depois você pode ir para a sua Bíblia, depois em Levítico capítulo 2, você vai encontrar lá em Levítico capítulo 2 uma referência ao sal e a participação do sal nos sacrifícios. Então alguns entendem que, enquanto que na primeira parte é uma advertência dura de Jesus, onde o fogo é usado como um elemento de condenação e de castigo, ao mesmo tempo agora o fogo é algo positivo, mas como ligado ao sal, é como se fosse um sacrifício. Então é como se fosse uma mistura de metáforas, onde Cristo aqui no versículo 49 e no versículo 50, coloca essa questão do sal e do fogo juntando como sacrifício, e a ideia seria, é melhor você ser, digamos assim, salgado com fogo, do que você ser condenado pelo fogo. O fato é que existe fogo dos dois lados. Um certamente envolve a provação, a dureza, a vida sacrificial de quem é um servo de Jesus. Do outro lado, você tem um fogo de condenação, que é o que a gente vai querer dar uma olhada com mais atenção depois. Vamos terminar o texto, então, para a gente voltar ao tema do inferno. O sal é bom. Está vendo que é uma questão positiva? Mas se deixar de ser salgado, como restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos. Está vendo? Então é positivo. A conexão de fogo e sal é positiva aqui. Não é negativa. É uma exortação de Jesus. E vivam em paz uns com os outros. Novamente o tema dos relacionamentos aparecendo. Vamos lá. O tema do inferno apareceu aqui no texto. E eu queria tratar desse assunto de maneira um pouco mais aprofundada aqui. Eu sei que é pouco tempo, não tem como tratar tudo aqui, mas eu quero trazer algumas palavras para a gente aqui de atenção a esse assunto. Primeiro ponto, algumas palavras introdutórias sobre esse assunto. Primeiro, essa é uma luta antiga minha. Então, quem me conhece aqui de perto sabe que eu tenho dificuldade com a doutrina do inferno e a gente sabe que essa é uma dificuldade com muitos estudiosos. A própria realidade, quando você começa a imaginar
uma realidade de um lugar onde as pessoas conscientemente estão em sofrimento, em tormento, usando a expressão que nós encontramos em Apocalipse 14. Então, já é uma coisa difícil. O N.T. Wright vai dizer que esse é um dos mais insondáveis mistérios teológicos. Então, e esse é um tipo de assunto que a gente não resolve lendo um texto. Não dá para você resolver alguns assuntos da Bíblia somente abrindo a Bíblia. Tem alguns estudiosos que fazem isso, mas não é assim. Em um texto existem possibilidades interpretativas diferentes. E o inferno não é um assunto que você vai resolver somente lendo. Mas pastor, está aqui, ó, o fogo não se apaga. Pronto. Todos os estudiosos da Bíblia nunca leram essa passagem. Nunca observaram essa passagem. É claro que todo mundo viu. É claro que as pessoas estão percebendo. Mas será que não existe uma outra forma de entender? Essa é a primeira observação. Segundo, se você é minha ovelha, o que eu digo para você hoje é que você não tem que mudar a sua opinião só porque eu vou propor aqui uma ideia diferente. Você não precisa mudar a sua opinião. Eu acho que nem deve. Eu acho que a nossa mudança de visão deve vir com passos devidos e talvez nem todo mundo tenha que dar esse passo agora. E é óbvio que depois da minha palavra ficaram muitas coisas abertas. É óbvio isso. E como você é minha ovelha, a gente pode estar conversando sobre isso, um tempão discutindo, orando sobre esse assunto, tentando entender melhor os desdobramentos desse assunto. Terceira palavra. Esse é um tipo de assunto que traz muita dificuldade para a gente. Por quê? Porque ele é um assunto que está muito ligado ao nosso imaginário popular. Quando eu falo a palavra inferno, certamente vem à sua mente várias imagens que não são bíblicas. São imagens que você retirou de alguma música, de alguma banda aí, ou de algum filme que você assistiu, ou de alguma literatura. Boa parte da imagem que nós temos dessa realidade chamada inferno são imagens que não estão próximas daquilo que a Bíblia ensina sobre o inferno. Isso é problemático, porque o seu imaginário torna-se a sua intuição na hora de interpretar a Bíblia. Então você bate o olho e imagina automaticamente. Isso é assim que a sua mente funciona. Então a gente tem que ter muito cuidado ao lidar com um texto onde a intuição é um elemento importante na hora de interpretar. E o inferno é um desses assuntos, que você bateu o olho e imaginou uma série de coisas dentro do seu imaginário popular. Quarta observação antes de considerar o inferno. Muito do que eu vou colocar aqui não é novidade. Existem escritos já de muito tempo, homens, pais da igreja que já entendiam isso. Por exemplo, um dos pais da igreja chamado Irineu escreveu um livro contra as heresias. Irineu dizia, ele acreditava que as pessoas não têm vida em si mesmo, que ninguém pode, longe de Deus, viver, que a vida é um dom, e mesmo que você tiver ressuscitado, não quer dizer que seu corpo tem vida em si. Isso chama-se hoje de mortalidade condicional, ou seja, imortalidade condicional. Você só é imortal condicionado à bênção de Deus. Então isso é um assunto já antigo. Década de 80 tem uma obra muito bem escrita sobre esse assunto. Enfim, para mim, um dos grandes nomes que eu vou citar várias vezes aqui é um homem chamado John Stott, que nos anos 80, 88, ele descreveu a sua visão sobre essa questão da condenação consciente, e muito do que ele colocou, não tudo, eu simplesmente concordo. E por isso eu vou citar várias vezes aqui. Por que eu vou citar o John Stott? Por que eu vou citar vários estudiosos? Porque esse é um tipo de estudo que, como toca em um tipo de assunto que é polêmico, talvez a minha própria palavra, para vocês que são minhas ovelhas, certamente tem peso, mas para algumas pessoas elas vão querer mais base, mais referências, mais citações que sustentam a visão que vai ser colocada aqui. Quinta colocação, a minha visão que eu vou colocar não é uma questão dogmática. O meu ponto é que a visão de um tormento consciente sem fim, que é a visão chamada tradicional, não é a única opção. Certo? Para mim, existem outras opções legítimas, além da visão tradicional. Ou seja, isso não deveria ser um ponto de ortodoxia. Você crê que o inferno é uma condenação consciente sem fim? Não, eu creio que tem um tempo. Então você não é mais crente.
não posso ter comunhão com você. Não pode ser essa divisão de entendimento não deveria dividir os cristãos. E infelizmente divide hoje em dia. Aliás, há muito tempo, hoje tem diminuído um pouco mais. Por que o verme não morre, como o texto que a gente acabou de ler diz? Por que o fogo não se apaga? Isso quer dizer necessariamente que o tormento é sem fim? Só temos essa opção? Eu vou dizer que não. Que existem outras formas de entender essa declaração. Vamos lá então. Eu quero colocar aqui as 3 principais visões sobre a eternidade dos condenados. Ou eu vou chamar de fogo aqui. Tá? Primeiro, a visão tradicional é o fogo que gera tormento sem fim. Essa é a primeira visão. Essa visão entende que o inferno é um lugar de condenação. Lembra que quando eu falo fogo aqui, não é literal. Mas a ideia é de que quando a metáfora do fogo aparece, é a ideia de um fogo que vai trazer tormento consciente e sem fim. Eu não estou usando a palavra eterno aqui. Eu estou usando a palavra sem fim. Então é um tormento que não acaba. Essa é a visão de todos os meus professores de seminário, desde quando eu fiz meu bacharel, até quando eu fiz meu mestrado, todos pensam assim. A maioria dos estudiosos que eu leio pensam assim. Essa é a visão dos meus colegas de ministério, dos professores do CMA, a visão da maioria das pessoas é essa. Ok? Eu vou chamar ela de visão tradicional. É a visão dominante. Pense no pregador famoso que você gosta, ele tem essa visão. Muito provavelmente ele vai ter essa visão. É a visão tradicional. Alguns variam em alguns detalhes, mas a maioria pensa assim. Segunda visão, eu vou só citar, mas nem vou trabalhar. Que é a visão do fogo purificador. Essa visão se desdobra em basicamente 2 pontos. É a visão universalista, que crê que Deus vai realmente trazer um tipo de fogo ao povo, mas ele vai gerar purificação, então no final das contas todo mundo é salvo. O nome disso é universalismo. Tá? E tem uma vertente dentro do catolicismo chamada a visão do purgatório, que também é uma visão de esse fogo purifica as pessoas. Eu não vou tocar nisso porque eu não creio que essa visão tem algum tipo de possibilidade interpretativa para mim. Não faz sentido para mim isso. Ok? O John Stott, aquele que eu citei para vocês há pouco tempo, diz: o Novo Testamento não contém nenhum indício da possibilidade de um indulto posterior ou de uma anistia posterior depois da morte. E ele cita lá a porta fechada da parábola, né? As portas foram fechadas, acabou. Então, eu não creio que essa ideia de universalismo é possível. Okay? E a terceira visão? Então, uma é fogo, que atormenta eternamente. E a outra visão, o fogo que purifica. E a terceira visão é o fogo que consome. E essa é a visão que eu queria que vocês vissem hoje, não para que vocês aceitem, mas que vocês vejam como possível. Uma possível interpretação dos textos é entender que quando a Bíblia fala de fogo que não se apaga, quando ela fala de tormento eterno, ela não está dizendo que as pessoas vão viver eternamente, sem fim, sofrendo de maneira consciente. Essa visão recebe vários nomes: aniquilacionismo, imortalidade condicional. Eu não gosto do nome aniquilacionismo, eu não gosto desse nome. Mas aí, certamente, depois dessa pregação, vão dizer que eu sou aniquilacionista. Não vou poder brigar por isso. Mas eu creio que a condenação que Deus nos dá tem efeito eterno. Mas isso não quer dizer que é uma vida consciente sem fim. Essa é a terceira visão. E pastor, o senhor falou e começou dizendo que tem dificuldade sobre esse assunto. Por quê? Qual é a dificuldade com o inferno, como um tormento sem fim e consciente? Por que essa dificuldade? Primeira dificuldade é emocional mesmo. E aqui eu vou citar John Stott. Ele diz assim: emocionalmente, eu acho o conceito de tormento consciente eterno intolerável e não entendo como as pessoas podem viver com isso sem cauterizar seus sentimentos ou ceder à subtensão. Mas, e aí ele retifica e eu concordo com ele plenamente, ele vai dizer: mas nossas emoções são um guia flutuante
e não confiável para a verdade, e não devem ser exaltadas no lugar da autoridade suprema para determiná-la. Minha pergunta deve ser, não o que meu coração diz, mas o que diz a palavra de Deus. Essa deve ser a pergunta. Então, John Stott começa dizendo o seguinte: é uma questão sentimental, mas eu não posso deixar o sentimento de a palavra última. Eu tenho que ir na palavra de Deus. E aqui é um ponto importante. Geralmente, quando você vai ler adeptos da visão tradicional e adeptos dessa visão que eu estou colocando para vocês, muitos acusam um ao outro nesse lance de sentimento. A visão tradicional vai dizer, vocês são muito sentimentalistas. Sentimento não pode ter a última palavra. E a gente concorda que realmente não pode ter a última palavra. E também, às vezes, adeptos da visão que eu estou propondo aqui vão falar que os outros nem têm sentimento. Isso também é errado. Todos que lidam com o assunto inferno sofrem. Seja a visão tradicional ou seja outra visão. Todos, diante dessa realidade terrível, sofrem. Isso não é exclusividade de uma visão. Todos que lidam com esse assunto, certamente quando imaginam, quando pensam em pessoas que amam, que já se foram e que eram resolutos enquanto diante de Deus e não aceitar o Evangelho, sofrem com isso. Não tem como dizer que o sentimento é para um grupo só, mas o sentimento acontece. O sentimento é um ponto que desperta a gente para a palavra. Deixa eu dar um exemplo para vocês da minha experiência aqui na igreja. Eu me lembro quando eu fui fazer o batismo do Heriberlon e da GO. Foi até lá no Rio Catur, nosso rio aqui. A gente não tinha batistério, não tinha nada. E eu me lembro que eu fiz aquele batismo. Quando eu fui batizar eles, na época, o que é pastor Magno, hoje é pastor Magno, na época não era pastor, o Magno discipulou eles, acompanhou eles, e eu fui batizá-los, e eu fiquei, rapaz, me sentindo mal. Será que tem que ser eu mesmo? Ali era um sentimento. Ninguém faz teologia com sentimento. Mas também ninguém pode ignorar o sentimento. Porque o sentimento, muitas vezes, é reflexo do seu contato prévio com a palavra. Então eu peguei meu sentimento e disse, agora eu vou julgar meu sentimento pela palavra. E foi pela palavra que eu percebi que quem batiza não é só pastor. Tudo começou com o sentimento. Mas o sentimento tem que ser julgado pela palavra de Deus. No meu caso, a mesma coisa. Lendo textos, pensando em condenação eterna, apareceu o sentimento de incômodo. Então vamos para a palavra para saber se realmente existe outra possibilidade. Segunda razão, por que é difícil tratar desse assunto. Não é somente uma questão de limitação mental. Tem muita gente que diz assim, pastor, o texto está dizendo que é eterno. O texto está dizendo que não tem fim. É difícil para o senhor entender isso, aceitar isso. Mas é o limite da nossa mente. Eu digo para você, eu concordo que a nossa mente tem limites. Eu vou colocar aqui uma citação do João Calvino, que eu amo demais. João Calvino diz assim, aqueles a quem isso, falando da predestinação, aqueles a quem isso parece estranho, ponderem um pouco se é tolerável o seu milindre ao recusar uma coisa atestada por evidentes provas bíblicas, só porque ultrapassa a sua capacidade mental. Eu concordo com isso, que muitas vezes tem doutrinas que a nossa mente realmente não se encaixa, não entra, e que eu tenho que aceitar mesmo assim. Eu concordo com isso, mas a pergunta é, eu passei pela Escritura para ver se realmente só é essa possibilidade? Eu creio que não. Terceira observação, porque é difícil. Perguntando sobre esse assunto no Novo Testamento, muitas pessoas vão dizer assim, o Novo Testamento fala muito sobre o inferno, o Antigo Testamento não fala nada. Se você pressupõe o inferno como um lugar eterno de tormento consciente, sem fim, realmente você não vai encontrar nada no Antigo Testamento. Mas, se você for com outra pergunta, você vai encontrar muita coisa. Se você perguntar para o Antigo Testamento, qual é o fim de um ímpio? Ele responde para você? Responde. E são cerca de 70 metáforas que nós temos no Antigo Testamento para falar qual é o fim de um ímpio. E a maioria delas está ligada à destruição do ímpio. Destruição. E outra, problemas teológicos. Aqui eu quero citar autores que eu gosto demais. Quais são os problemas teológicos que eu vejo para aqueles irmãos amados que creem
que alguém vai ser condenado, vai passar a eternidade sem fim em tormento consciente. Qual é a minha dificuldade? Primeira dificuldade. O processo de restauração e intensificação da presença de Deus conviver com a rebeldia e a punição constante. Como é que eu posso ter Deus, que criou todas as coisas em Gênesis 1, visando a plenitude em Apocalipse 22 e 21 ali, e Ele trabalhando nesse projeto até chegar à consumação, e quando chegar nessa consumação, ainda você vai ter um lugar dentro da criação de Deus, onde você encontra pessoas rebeldes sendo condenadas o tempo todo. Onde isso se encaixa teologicamente em perfeição da presença divina tomando a criação de Deus. Isso é um problema teológico. Não pode ser ignorado. Mas o texto diz, meu querido, não é assim que se resolve uma questão dessa. Vou citar aqui o John Stott. Ele vai dizer, meu ponto aqui, no entanto, é que a existência eterna do impenitente no inferno seria difícil de conciliar com as promessas da vitória final de Deus sobre o mal. Ou com os textos aparentemente universalistas, olha o que ele está dizendo, universalistas, que falam de Cristo atraindo todos os homens para si, e de Deus unindo todas as coisas sob a liderança de Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 10, reconciliando todas as coisas consigo mesmo por meio de Cristo, Colossenses 1, 20, e trazendo todo o joelho para se dobrar a Cristo, toda a língua confessar, Filipenses 2, a gente acabou de cantar, para que no final Deus seja tudo em todos. Como é que Deus vai ser tudo em todos, tendo essa realidade? E ele continua, John Stott. Como Deus pode, em qualquer sentido significativo, ser chamado de tudo em todos, enquanto o número não especificado de pessoas ainda continua em rebelião contra ele e sob o seu julgamento? Seria mais fácil, John Stott propõe, unir a terrível realidade do inferno e o reino universal de Deus, se o inferno significasse a destruição e os impenitentes não existissem mais. Faz mais sentido. E eu creio, como John Stott está dizendo. Com temor e tremor, eu creio. Segunda dificuldade teológica. Primeira dificuldade teológica qual foi? Como conciliar Deus ser tudo em todos, perfeição no final das coisas, criação, tudo ordenado, e ainda existir pessoas em rebeldia constante, sem fim. Segunda dificuldade teológica, a imortalidade da alma. Irmãos, não há base para dizer que a nossa alma é imortal. Eu já aprendi isso há um tempo. 1 Timóteo diz que o único que é imortal é Deus. O único ser imortal, ou usando a linguagem de João, o único ser que tem vida em si mesmo é Deus. Então eu não creio na imortalidade da alma. A gente aprendeu aqui em Gênesis que a árvore da vida foi tirada do homem e ela é recolocada na eternidade. E tanto quando eu preguei em Apocalipse há 8 anos atrás, quando eu preguei em Gênesis aqui, eu destaquei exatamente o fato de que a nossa vida sempre dependerá de uma fonte externa, porque nós não temos vida em si mesmo. Essa história de que as pessoas vão sofrer eternamente num lugar sem fim, porque elas não podem deixar de existir. Por que elas não podem deixar de existir? Por que não? O único ser imortal é Deus. Todos os demais precisam da vida que Ele dá, inclusive os que vão ser ressurretos. Não, agora eu estou ressurreto, agora eu tenho vida em si mesmo. Não. Você sempre dependerá. Isso é novo, pastor? Não. Eu citei para vocês Irineu de Leão. E aqui, eu quero citar um estudioso que eu gosto muito, chamado Anthony T. Selton. Ele pergunta dele: se o inferno significa separado de tudo que é bom na presença de Deus, que você vai para a Bíblia, são várias metáforas para o inferno,
solidão, distanciamento, afastamento da presença de Deus, tormento, são as palavras que vão descrever essa realidade, ok? Ele pergunta, se o inferno significa essa separação de tudo, o que é bom na presença de Deus, podemos conceber a entidade humana ainda existindo em virtude da sua própria vida? Se o inferno é Deus dizendo assim, afaste-se de mim, como essa realidade de condenação, essa pessoa pode continuar existindo longe daquele que é o autor da vida? Eu particularmente não creio na imortalidade da alma, por isso, e certamente essa é uma das questões teológicas importantes. Terceira questão teológica importante, a eternidade de Deus e a eternidade da punição. Eu já disse várias vezes isso. Você já deve ter ouvido eu falar isso, já deve ter ouvido alguém falar. Por que o inferno é eterno? Porque um pecado que é dirigido a alguém que é eterno merece punição eterna. Ouviram isso? Eu já falei isso. Eu não, em síntese, assim, para não delongar muito, isso não é necessariamente errado. Precisa de maior base. E nem é necessário. Por quê? Essa lógica está muito ligada a um estudioso chamado Anselmo. Nos últimos anos, séculos, melhor dizendo, ficou atrelada a Jonathan Edwards. Se eu estou pecando contra Deus, que é infinito e eterno, a minha condenação tem que ser infinita e eterna. Eu diria que a pessoa ser aniquilada, ou ser destruída, ou não aparecer, não existir mais, isso é um castigo eterno. Porque ela vai deixar de existir eternamente. Então, é um jeito. Mas tem que rever também um conceito. Porque alguns entendem que essa lógica é muito mais ligada ao sistema feudal do que a visão bíblica. Porque no sistema feudal, se você atinge alguém de maior status, maior punição para você. Mas não é assim na lei mosaica. Na lei mosaica é olho por olho, dente por dente, independente do dente de quem for. É o dente de um rei? Ainda é dente. Não muda, porque o status mudou, a condenação vai ser maior. Não, é olho por olho, dente por dente. Mas ainda assim, essa lógica, não, para mim, não afeta a visão que eu estou propondo para vocês. E por último, questão teológica ainda. E aqui eu vou falar rapidamente, não vou desenvolver, porque eu preciso de mais tempo para desenvolver melhor isso. Por enquanto eu vou colocar como uma dificuldade. Um dos maiores temores em lidar com esse assunto é porque ele toca no grande evento para nós cristãos, a crucificação de Jesus. Então, quando o assunto é a cruz de Cristo, a morte de Cristo, eu tenho muito temor em falar algo sobre a cruz que venha macular a cruz. Então, eu tenho medo mesmo. Estou falando aqui para vocês, eu estou todo arrepiado aqui, por quê? Porque eu tenho medo de falar algo sobre a cruz que não seja digno da cruz. Mas a minha dificuldade com o inferno eterno, ou tormento consciente sem fim, é que aquele que morreu por mim não sofreu sem fim. O sofrimento dele teve um fim. Ele sofreu por mim, ele morreu por mim. Ele não somente sofreu, ele morreu. Ele disse, está consumado, está resolvido, acabou, ponto, está resolvido. Aquele que tomou sobre si a minha punição, não passou a eternidade sofrendo. Teve um fim. Agora, algumas questões de texto mesmo. Primeira questão aqui que eu quero levantar é textos que trazem uma linguagem de destruição. Pode observar, essa semana a gente estava na aula do CMA, a gente está trabalhando com fluxograma de textos, e a gente escolheu um texto que era 2 de Pedro. E lá a gente já começou a ver o texto falando de destruição. A linguagem de destruição aparece muitas vezes na Escritura. Lembra que Cristo fala para os seus discípulos? Não tenham medo daqueles que podem destruir o seu corpo, mas aquele que pode destruir a alma e o corpo.
A linguagem é de destruição. A palavra é destruição. Eu vou aqui citar um estudioso, olha o que ele fala sobre esses textos que falam de destruição. Vários textos que falam de destruição. Eu citei um. Eu posso citar aqui 2 Tessalonicenses 1, de 5 a 10, 2 de Pedro 3, 5, enfim, linguagem de destruição. Olha o que esse estudioso diz. Minha mente não consegue conceber uma interpretação errônea, mais grosseira da linguagem do que quando as 5 ou 6 palavras mais fortes que a língua grega possui, significando destruir e destruição, são explicadas como significando manter a existência eterna, mas miserável. Ele vai dizer, traduzir preto como branco não é nada comparado a isso. O que esse estudioso está dizendo? Como é que você tem várias palavras para destruição e quando você escuta a palavra destruição, você diz, não é destruir. Aqui é manter consciente, sofrendo eternamente. Mas as palavras, todas conectadas com a mesma raiz, mais fortes para a destruição, estão lá. Então a linguagem de destruição não pode ser ignorada. A eternidade sem Deus é ilustrado, basicamente você vai ter ali linguagem de destruição, linguagem de separação, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu não conheço vocês. Não é isso que Jesus diz em Mateus? Apartai-vos de mim. Linguagem de separação. Lembra da parábola da ceia lá, que coloca o homem para fora, deixa ele amarrado lá fora, e aí vai haver choro e ranger de dentes. Todas essas imagens de separação, de solidão, essas imagens precisam ser colocadas uma do lado da outra em harmonia. E eu não posso ignorar a linguagem de destruição no meio de todas elas. Por que não manter a linguagem de destruição também? Volto aqui para o John Stott. Ele vai dizer, o próprio fogo é denominado de eterno e inextinguível. Mas seria muito estranho se o que é jogado nele se mostrasse indestrutível. John Stott vai dizer, pareceria estranho, portanto, se as pessoas que dizem sofrer destruição não fossem de fato destruídas. E como você diz, ele vai abrir aspas aqui para a pessoa, né? Difícil imaginar um processo de perecer perpetuamente inconclusivo. Eu vou destruir você, eu vou te fazer perecer. Lembra de João 3,16? Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não acabe, não seja destruído. É estranho você dizer, né? Um processo de perecer que é perpetuamente inconclusivo. A linguagem da eternidade. Aqui é um ponto importante. Ah, pastor, mas o nome eterno aparece várias vezes. Eterno, castigo eterno. Sem fim. Dia e noite. Aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque a palavra eterno aparece várias vezes em situações aplicadas a pessoas, a instituições, a instruções, a prédios. E a gente sabe que aquilo tem fim. Então, faz pouco tempo a gente estava lendo na nossa leitura familiar da Bíblia, chegamos em 1 de Reis. A construção do templo, melhor dizendo, a consagração do templo por Salomão. Salomão vai dizer que o templo é eterno. Não é. Alguns preceitos, e esse preceito será perpétuo. Qual é a ideia? Aqui eu vou acionar Atkinson, que é um estudioso, ele vai dizer o seguinte. Quando o adjetivo aionios, que é um adjetivo no grego para eterno, sem fim, para sempre, que significa eterno, é usado em grego com substantivos de ação, ele se refere ao resultado dessa ação, mas não ao processo.
vou explicar daqui a pouco. Assim, a expressão punição eterna é comparável à redenção eterna, salvação eterna. Ambas expressões bíblicas. Os perdidos não passarão por um processo de punição para sempre, mas serão punidos de uma vez por todas com resultados eternos. O que está querendo dizer? Eu vou tentar explicar melhor. Você tem um substantivo de ação ligado à palavra eterna. Ele vai dizer, um substantivo de ação muitas vezes representa não somente o resultado da ação, mas o processo da ação. Deixa eu pegar uma palavra aqui para você. Tradução. Se eu chegar para o João e dizer assim, João, o que você achou da tradução? Eu estou perguntando para o João o que ele achou do resultado de traduzir um texto. Se eu perguntar para outro assim, como é que foi a tradução? Eu não estou perguntando do resultado. Eu estou perguntando como foi o processo de traduzir. Então, uma palavra, um substantivo que traz uma ação, ela pode tanto indicar uma ação, como também o seu resultado. No livro de Marcos vai dizer, fazer referência ao pecado eterno. O que quer dizer com pecado eterno? Que as pessoas que cometem pecado, vão continuar pecando eternamente esse pecado? Não. Ele está falando do resultado do pecado. Por exemplo, em Hebreus capítulo 6, versículo 2, vai dizer, falar do julgamento eterno. O que é um julgamento eterno? É um julgamento que nunca acaba? É um tribunal sem fim? Não. Ele está falando do resultado de um julgamento. Se o julgamento é eterno, o resultado dele é eterno. Essa é a ideia. Falar de castigo eterno é falar do resultado do castigo e não do processo do castigo. Esse é o ponto. É possível entender assim? É possível. Então isso deveria ser levado em conta, certamente. Muito dos textos que falam de inferno usam linguagem parabólica, parábolas de Jesus, inclusive o nosso texto de hoje também. Ranger de dentes, verme que não morre, fogo que não apaga. A gente precisa colocar essas imagens dentro da estrutura onde elas apareceram. Não adianta eu dizer assim, o fogo não se acaba, então o tormento não vai acabar. Não, isso você fez um pulo interpretativo aí. Não. Dentro da imagem do verme que não morre, está a imagem de um corpo em putrefação, onde você tem várias larvas naquele corpo podre, e dentro dessa imagem o verme nunca morre até que ele resolva as coisas. A gente tem que abrir a possibilidade de entender isso. Eu não estou dizendo que essa é a única interpretação, irmãos. Estou dizendo que essa é uma interpretação possível. Existem textos mais complicados? Existem textos mais complicados. Para mim, um dos textos mais complicados é Apocalipse capítulo 14, versículo 9 a 11. Não vai dar para a gente tratar todos os textos aqui, não tem como tratar. O texto lá vai falar de uma fumaça que dura para sempre. O problema é que, com essa interpretação de que achar que porque a fumaça dura para sempre, quer dizer que o sofrimento vai durar para sempre, é que se você lê Apocalipse capítulo 14, que é esse texto, depois você lê Apocalipse capítulo 18 e 19, onde você tem ali a grande prostituta sendo condenada, você vai encontrar as mesmas imagens. A imagem do cálice, a imagem do tormento e a imagem da fumaça que não se acaba. Depois você chega em casa e dá uma olhadinha em Apocalipse capítulo 18 e 19 e compara com o capítulo 14. E você vai observar uma coisa importante naquela comparação. Que no capítulo 18, depois de usar a imagem do cálice, a imagem da fumaça e a imagem do tormento, o que você tem ali? Uma declaração de destruição da cidade. Eu vou ler para vocês rapidamente o texto. Apocalipse, capítulo 18, rapidamente. Eu sei que meu tempo está acabando aqui, eu não posso deixar de continuar. Depois de usar esses três elementos, cálice, tormento e fumaça, ele vai dizer: então o anjo poderoso levantou uma pedra no tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia,
para nunca mais ser encontrada. Ou seja, a imagem também é uma imagem de destruição. É só continuar lendo e você vai encontrar lá uma fumaça que não se acaba também. Então, não é só você dizer assim, a fumaça não se acaba, o fogo não se extingue. Isso quer dizer necessariamente que é tormento consciente eterno? Não. Isso pode também ser uma referência ao fim. Vamos lá, outro texto difícil é Mateus capítulo 25, 46, que é o texto que fala do castigo eterno. E aí eu já falei para vocês sobre essa expressão, quando você encontra eterno junto com o substantivo, que indica uma ação, não necessariamente quer dizer que o castigo será eterno, o processo, mas que há um resultado eterno do castigo. Minha conclusão aqui para trazer algumas aplicações. O que eu entendo, então? Como é que eu entendo a realidade chamada inferno na Escritura? Para mim, trata-se de um lugar terrível de julgamento. É um lugar definitivo, não tem essa história de anistia, indulto. Mateus capítulo 25, a porta é fechada, não tem. É um lugar terrível, um lugar de sofrimento. É um lugar definitivo, não tem como sair de lá. O fogo não é purificador, ele é de condenação e de consumir. É fruto de uma escolha pessoal. O inferno é um lugar para as pessoas que não querem Deus. Quem não quer Deus, quem não está perto de Deus, quem não ama o Senhor, esse é o lugar para essas pessoas. O inferno é colheita. É escolha. É um lugar terrível. Por que ele é terrível? Porque ele é marcado pela ausência de Deus. Afaste-se de mim. Ele é marcado pela solidão. Ele é marcado pela desumanização. É a escolha de não querer ser a imagem de Deus. Como diz, era melhor a pessoa não ter nascido. E quinto e último, eu não creio que ele dura para sempre. Eu creio que o castigo do inferno é eterno. Tem efeitos eternos, mas ele não dura para sempre. Trago aqui 3 aplicações. A primeira é um pouco mais longa, porque eu vou fazer algumas citações que eu acho que são importantes para a gente. Primeira, eu quero convidar vocês, todos aqui presentes, minhas ovelhas, meus irmãos, meus colegas de ministério, que alguns acompanham a gente pela internet e acompanham as pregações também, a ver essa interpretação como possível. E, ao mesmo tempo, não entender que essa visão seria motivo de separação ou perda de comunhão. Eu vou citar aqui alguns defensores da visão tradicional, que não é a minha visão. Mas olha o que eles dizem. Eu vou citar aqui J.I. Packer. Ele vai dizer, ambos os homens, falando de John Stott e John Wenham. Para quem gosta de teologia, o John Wenham é o pai do Gordon Wenham, que escreveu vários comentários de Gênesis, Levítico. Enfim, um grande estudioso. Ele vai dizer, ambos os homens, falando desses homens que têm essa visão que eu tenho também, adotaram o aniquilacionismo, no qual podem estar errados, ele vai dizer. Eles podem estar errados, mas o abraçaram pelo motivo certo. Não porque se encaixava na sua zona de conforto, embora se encaixasse, mas porque pensaram que o que encontraram, mas porque pensaram que o encontraram na Bíblia. Qualquer que seja a nossa visão sobre essa questão, nós também devemos ser guiados pelas Escrituras e nada mais. É desagradável argumentar por escrito contra companheiros evangélicos honrados, alguns dos quais são bons amigos e outros dos quais mencionam estão agora com Cristo. Então eu paro por aqui. Olha o que esse homem está dizendo. Olha o que ele está ensinando para a gente. Eles pensam diferente de mim, mas são homens honrados, que amam a Deus, e alguns já estão com Jesus. Então, se você não pensa como eu penso, leve as palavras do J.I. Packer para você. Robert Raymond, ele vai dizer, quero desiludir os leitores que não leram John Stott diretamente de qualquer noção de que ele promove a doutrina da aniquilação porque está tentando encontrar um caminho mais fácil,
para os ímpios, pois esse simplesmente não é o caso. Nem é a tentativa de defesa do aniquilacionismo do Dr. John Stott, devido a um lapso involuntário de autoridade suprema das Escrituras em direção à rendição não bíblica ao mero emocionalismo. Olha o que ele está dizendo. Não trate John Stott como se fosse um cara emocional que ficou em crise porque não começou a acreditar mais no inferno como tormento eterno sem fim, e aí agora ele colocou o caminho mais fácil para ele. Os dois estudiosos estão dizendo, não é o caso. Chegar a essa conclusão não é somente por sentimentalismo. Ben Witherton III diz o seguinte, olha o que ele diz. Tenho que ser honesto e dizer que qualquer conclusão é possível, qualquer conclusão, aniquilacionismo, tormento eterno consciente e igualmente ortodoxa. Este é um daqueles pontos em que cristãos igualmente ortodoxos podem concordar em discordar e não devem questionar a ortodoxia uns dos outros por causa disso. Em ambas as visões, Jesus é o único Salvador para todo mundo. E ter um relacionamento positivo com Jesus no final é a única maneira de amor, é a única maneira de o amor vencer. Ele não crê, mas ele diz, não crer não quer dizer que o outro não é mais ortodoxo, não está dentro dos limites da doutrina básica do cristianismo. Não é esse o ponto. E ele vai dizer ainda mais. Com base em todo o meu trabalho sobre teologia e ética, se eu fosse um apostador, ele vai dizer, e o que eu não sou, ele vai dizer, apostaria que provavelmente a visão aniquilacionista está mais próxima da verdade, baseada no caráter revelado de Deus em Cristo como justo e amoroso. Mas não sei se eu posso ter certeza disso quando as evidências são tão imaginárias e metafóricas. O que ele está dizendo? Se eu fosse apostar, eu acho que está mais próximo à visão de que o inferno não é tormento consciente sem fim. Mas ele diz, eu não posso apostar. Howard Marshall, grande estudioso de Lucas, procura exortar dizendo, ele exortou o seguinte, procura explorar e discutir irenicamente, quem sabe o que é irenicamente, é de maneira pacífica, e respeitosamente, sem acusar uns aos outros de heresia ou rejeitar membros da família evangélica que estão questionando se as interpretações tradicionais das Escrituras são realmente fiéis às Escrituras. Vamos ter calma nessa hora. F.F. Bruce, para quem gosta de teologia, sabe quem é F.F. Bruce. Não é um meninozinho. Não é, eu estou citando só homens de envergadura aqui. Entendeu? Eu não citei o Zé da esquina que ninguém sabe quem é. São estudiosos seríssimos. Quem estuda teologia sabe desses nomes aqui. Ele prefaciou a obra de um estudioso chamado Edward Fudge, que crê como eu coloquei aqui para vocês. Olha o que ele diz. Não há unanimidade aqui entre as pessoas que concordam em aceitar a Bíblia como regra de fé. Em tal situação, a polêmica não deveria ter lugar. O que é necessário, ao contrário, é a comunhão do estudo paciente da Escritura. E ele diz, a aniquilação é certamente uma interpretação aceitável das passagens relevantes do Novo Testamento. Quanto a mim, F.F. Bruce diz, continuo agnóstico nesse assunto. O tormento consciente eterno é incompatível com o caráter revelado de Deus. F.F. Bruce. E aqui eu termino com mais duas aplicações. Minha segunda aplicação é pensando no inferno como algo terrível e a metáfora, talvez uma das principais metáforas do inferno, seja a separação de Deus, a separação da presença de Deus. O que Cristo está dizendo para a gente, cuide de como você trata o seu irmão, porque fazer alguém que crê em mim tropeçar, se você for autor disso, era melhor você colocar uma pedra e se jogar no mar.
E tome cuidado também com você, com o que você faz, com o que suas escolhas, porque elas têm peso eterno. E essa é a minha terceira aplicação. Precisamos ter cuidado com o que nós estamos fazendo, escolhendo. Não brinque com escolhas que são de grande importância. Nós estamos vivendo uma época muito complicada. Nós estamos vivendo uma época em que a cultura aprova que uma criança de 4 anos escolha qual sexo ela acha que tem. Olha o tamanho da importância dessa decisão. Mas agora, isso é a decisão que a criança pode tomar. Nós estamos vivendo uma época em que as decisões não têm peso eterno. E o que Cristo está dizendo para a gente é que nossas decisões têm peso eterno, sim. Que o que você faz, o que você olha, o que você deixa de fazer, isso tem peso eterno. No sentido positivo e negativo. Leve isso para casa. Pense com atenção. Principalmente nessa questão de entender que, voltando para o texto de Marcos, o grande ponto do texto de Marcos é exatamente esse. Tenham cuidado com o que vocês fazem com os meus e tenham cuidado com o que vocês fazem, porque isso tem peso eterno. Suas decisões têm peso eterno. O que você faz, as suas escolhas, as suas passividades ou atividades, seja o que for. Não é só tomar uma decisão ao lado de Cristo que tem peso eterno. Isso claramente tem peso eterno, no sentido mais positivo da palavra. Mas existem também pesos eternos negativos. Então, tome cuidado com as suas escolhas. Hoje, vivemos numa época em que as pessoas são guiadas basicamente pelos seus sentimentos. Não estou gostando, eu não quero, eu não acho legal. Todas as escolhas são baseadas nisso. Isso tem peso eterno. Então, pastor, mas o senhor falou que tem peso eterno, mas o senhor acabou de dizer que a condenação, o lugar de condenação não é temporário. É, mas tem peso eterno. Se a pessoa deixa de existir, ela vai deixar de existir eternamente. Então, ainda tem peso eterno. Se alguém perguntar para mim, o senhor crê na punição eterna? Eu digo, sim. Eu creio que Deus pune e esse efeito é eterno. Isso quer dizer necessariamente que a pessoa vai sofrer eternamente, sem fim, consciente? Eu acho que o texto bíblico me permite pensar que não. Começou como sentimento, mas não fica somente no sentimento. Que cada um daqui saia pensando nas decisões que vão tomar, porque elas têm peso eterno. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Deus, por nos advertir. Obrigado por nos colocar diante da realidade, por apresentar a realidade a nós. Obrigado por Jesus, que tomou o nosso lugar, que morreu de maneira substitutiva e sofreu castigo eterno nele mesmo, por aqueles que se unem a ele. Obrigado por ter transformado nosso coração ao ponto de tomarmos decisões eternas, positivas. Viver com o Senhor, desfrutar de Ti eternamente. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa noite. Guarda nossos corações, tenhamos temor diante do Senhor e da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós choramos. Amém.